O assunto desse vídeo é sobre virabrequim, árvore de manivela, onde é montado a biela na parte da caixa de câmbio. Então nós temos o motor na parte de cima e nós temos a caixa de câmbio, onde fica ali a transmissão e também o virabrequim. A gente também chama de árvore de manivela. Esse trabalho de troca de biela se faz necessário retirar o virabrequim e desmontar o motor por completo. Então essa peça fica montada na caixa de câmbio. E aqui nós temos montado a biela. Essa biela é uma das peças que mais sofre no uso do motor, justamente pelo impacto do pistão. Ele fica montado aqui em cima, a explosão sempre é descarregada sobre essa biela. E ela trabalha sempre girando, fazendo o motor girar, transmitindo a força do motor para a caixa de câmbio. Então essa peça tem uma função fundamental. O principal detalhe assim que, para quem é mecânico, para nós profissionais que trabalhamos no dia a dia, a gente tem a necessidade, sempre que abrir para trocar a biela, de fazer a separação desse virabrequim, porque ele é juntado simplesmente através de um pino, ele é montado através de um pino, e a gente tem que fazer a separação, montar a biela e fazer o balanceamento. Para quem está começando, normalmente o pessoal tem um pouco de dificuldade para realizar esses trabalhos. E tem muitas oficinas que realmente terceirizam esse trabalho, mandam para a tornearia ou alguém que tenha mais facilidade para realizar esse trabalho. Nós temos alguns cuidados sobre dutos de lubrificação e principalmente ali sobre o balanceamento. Esse motor ele tem que ficar esse virabrequim tem que ficar extremamente balanceado para que a gente não tenha ali vibração no motor. Além do desconforto da vibração, a gente tem desgaste com rolamento, desgaste com carcaça. Nós temos uma série de problemas que é ocasionado. Algumas peças têm desgaste prematuro justamente aí por causa do balanceamento desse virabrequim. E acaba surgindo bastante dúvidas, principalmente dos alunos que entram no treinamento. Geralmente o pessoal imagina que é difícil realizar esse trabalho, desmontar, fazer a montagem, fazer o balanceamento. É um trabalho muito simples e pode ser muito complexo se você não tiver as ferramentas. Então, se você improvisar a ferramenta, se você fizer isso de qualquer jeito, isso pode ser muito complexo e dá muito trabalho de você realizar esse procedimento. É bastante comum para quem é mecânico sabe disso. Se você trabalha na área, você sabe que a gente desmonta esses motores, a gente encontra essas peças aqui toda marcada, o pessoal bate muito nessas peças. Então, você pega o motor original, o cara abriu uma vez, vai ver a segunda vez, está toda danificada essa peça de martelo, o pessoal machuca muito para poder fazer esse balanceamento, fazer essa montagem, justamente por causa da falta de ferramenta. Se você tiver as ferramentas certas para fazer a separação do virabrequim e a montagem e o balanceamento, essa peça não vai sofrer dano nenhum, não vai ficar marcada, vai ficar 100% montada com as folgas certas e o balanceamento correto. Para quem está começando, é interessante que realizam esse serviço, principalmente assim, porque é um valor que é cobrado separado. Então você vai desmontar o motor inteiro, você tem a mão de obra do motor e temos a mão de obra da montagem do virabrequim também, que é separado. Se você ficar terceirizando esse trabalho, é mais um valor a mais que sai da oficina. E se você comprar essa ferramenta e realizar esse procedimento, ao longo prazo ali, com os trabalhos que você for realizando, logo essas ferramentas já ficam pagas. Por quê? Porque a gente realiza com frequência essas trocas de biela, essas trocas de abertura da caixa de câmbio e realização desses trabalhos. E tem muitas cidades que tem bastante oficina e nem todas realizam esse trabalho. É comum a gente ver que muitas oficinas terceirizam esse trabalho para as outras oficinas. Então o pessoal geralmente tem um fluxo ali de trabalho para realizar esse serviço que, se você tem as ferramentas, você acaba recebendo esse trabalho e você acaba produzindo trabalhos aí terceirizados que vêm de outras oficinas. Uma média assim depois que tiver aberto o motor, para você separar esse virabrequim, fazer a montagem e o balanceamento, você não gasta aí mais do que 20 minutos ali para realizar esse procedimento. Com as ferramentas certas, você deixa pronto, balanceado, em questão de 20 minutos. Então você consegue realmente produzir bastante trabalho, você consegue produzir bastante balanceamento, bastante desmontagem e montagem desses virabrequim. Qualquer virabrequim que nós formos montar, nós temos não só a biela para trocar, nós temos também rolamentos para ser extraídos. Então a gente tem que extrair da forma certa, a engrenagem da forma certa, e as ferramentas realizam isso de uma forma com uma perfeição, sem você precisar bater nos rolamentos,
tanto para retirar, né, para fazer a montagem das engrenagens, a gente utiliza as prensas. Fica um trabalho padrão, um trabalho perfeito com o uso das ferramentas. Fora isso, a gente encontra, né, normalmente alguns motores, alguns virabrequim bastante danificados ali nesse procedimento da montagem. O kit de ferramenta que nós utilizamos, ele vem um balanceador. O balanceador serve para a gente fazer o giro, né, do virabrequim. Então sempre que nós tivermos um virabrequim que for fazer esse balanceamento, a gente trabalha ele fazendo o alinhamento aqui no alinhador, né, do balanceador. E para fazer a conferência com uma precisão, a gente precisa do relógio comparador. Então a gente tem um reloginho comparador que a gente consegue fazer a leitura das pontas do virabrequim e você consegue ter uma percepção de qualquer diferença que tiver essas pontas. Então você vai montar um virabrequim, alinhar com o relógio comparador, balancear, e esse motor vai ficar perfeito, pleno, em funcionamento ali, sem aquelas vibrações que é comum, né? A gente acaba às vezes sentindo ali na manopla esses motores vibrando. Qualquer motocicleta, qualquer virabrequim que nós vamos fazer a montagem, se você montar sem a ferramenta para fazer a prensa das duas peças exata, nós temos uma dificuldade depois para fazer o balanceamento, porque ele dá muita diferença. Essa ferramenta a gente utiliza para fazer a prensa, então a gente separa, coloca a biela e o pino e nós prensamos novamente. Nós utilizamos essa ferramenta para ligar as duas pontas e prensar praticamente em mais de 90% na posição correta que ele fica. E depois nós só acabamos de fazer o acerto aqui no balanceador ali, utilizando o relógio. Para fazer a separação, nós temos também a ferramenta certa para separar esse virabrequim sem que ele fique torcendo, forçando tanto a prensa quanto as ferramentas também, né? Inclusive ali o virabrequim não fica forçando, a gente consegue separar ele com uma forma bastante simples. Separador de rolamento. Esse kit de ferramentas, para a oficina, todo mundo sabe disso, quem é mecânico sabe que não é gasto, né? A ferramenta é investimento, porque a gente tem bastante trabalho no dia a dia, e a agilidade que as ferramentas trazem, isso vai te economizar tempo, né? E uma maior produção de trabalho no dia a dia. Eu vejo assim que principalmente para quem está iniciando, eu já trabalhei em oficina sem ferramenta e eu sei disso, que não é fácil. A gente olha um trabalho e vê uma complexidade para realizar ele, e depois com as ferramentas a gente vê que não é difícil. Com as ferramentas certas, sabendo usar cada ferramenta, isso se torna fácil. Então realmente a mecânica ali ela é relativa ali da forma que você está trabalhando hoje e da forma que você poderia estar trabalhando se você não estiver utilizando ferramenta. Ela se torna de uma forma bastante simples esse trabalho da desmontagem, montagem e a questão do balanceamento. Então fica aí uma dica, eu estou realizando aqui parte, né, de um dos módulos que nós temos no treinamento, que é a parte e esse serviço, né, completo de desmontar, fazer a montagem e balanceamento. E é uma pergunta que eu recebo também aqui no canal, o pessoal pergunta bastante sobre esse trabalho, né, como é que se compensa terceirizar, compensa comprar as ferramentas. Tem muitos alunos que estão montando empresa, então é importante que já tenha esse tipo de conhecimento para quê? Gastar dinheiro com ferramenta, mas gastar com as ferramentas certas, para depois ali não ficar um monte de ferramenta na oficina que você acaba nem utilizando, né? Então assim, é importante você conhecer as ferramentas antes de comprar. Então fica aí essa dica e até a próxima.